primeiro instante, uma tristeza profunda. A terra sob os meus pés treme. Uma incerteza paira no ar. Logo mais, a respiração se estabiliza. O reflexo e a memória se dão as mãos. Como assim, resistência? Por acaso, em algum momento da vida, deixei de ser resistência? Bueno, gente, vamos ver quem está conosco no nosso programa de hoje. Com 10 anos também já estava alfabetizada, né? Então comecei a fazer os primeiros versos. Mas com 10 anos eu escrevi os meus primeiros contos, depois de ler um livro em um dia da Agatha Christie, que era o Assassinato do Expresso do Oriente, né? Que era para minha irmã. Meu pai comprou, naquela época tinha um círculo do livro, ele comprou para minha irmã, que era 6 anos mais velha do que eu. Eu peguei ele num livro e disse, isso eu sei fazer. E comecei a fazer contos de suspense. Então, a música praticamente e a poesia surgiram juntas. Esse momento que eu estou de revisitar uma obra Gris, eu já entendi que algumas canções ao longo do caminho elas foram se tornando mais cintilantes, assim, mais solares, né? É o mesmo texto, é a mesma instrumentação, o violão é o mesmo, mas eu entendo, já interpreto ela com outras pausas, né? Outras maneiras, assim. Tá aí, a poeta, escritora e musicista Lilian Rocha e a cantora Juliana Cortes. E a gente começou o programa com este assunto da resistência. E da resistência como algo de tal forma integrado à fibra daquela personalidade, da vida daquela pessoa que está falando, que era até sem sentido pensar na resistência como um momento, como uma prática, como um aspecto dessa vida. Quem diz isso é Lilian Rocha. Muito obrigado pela tua presença. Prazer é todo meu, Demétrio, de estar aqui contigo. A resistência é constitutiva da Lilian? É mineral dessa rocha? Em alguns momentos, sim. Às vezes a gente tem que ser rocha, mas também a gente quer, de vez em quando, ser poeira, ser areia, ser pedrinha, pedregulho. Mas em alguns momentos a resistência se faz presente. A gente estava falando aqui sobre a tua poesia e a Lilian musicista, a tua poesia e a tua música no sentido da interpretação, porque tu estavas falando nas pessoas que te musicaram, a partir dos teus poemas, enfim. Mas primeiro vem a escritora, primeiro vem a poeta, foi assim? As duas vieram bastante juntas. Eu posso te dizer que há tanto a poesia quanto a música, desde pequeno, desde muito cedo. Com 10 anos eu ganhei meu primeiro violão, e com 10 anos também já estava alfabetizada, né? Então comecei a fazer os primeiros versos. Mas com 10 anos eu escrevi os meus primeiros contos, depois de ler um livro em um dia da Agatha Christie, que era o Assassinato do Expresso do Oriente, né? Que era para minha irmã. Meu pai comprou, naquela época tinha um círculo do livro, ele comprou para minha irmã, que era 6 anos mais velha do que eu. Eu peguei ele num livro e disse, isso eu sei fazer. E comecei a fazer contos de suspense. Então, a música praticamente e a poesia surgiram juntas, né? A gente fala da tua poesia, trouxe a tua poesia nesse Ó de Casa, tem a tua poesia para mostrar para as pessoas, mas tu também está na narrativa, na prosa. Por exemplo, numa coletânea de contos, que é Olhos de Azeviche, né? Já está ali a contista inicial, começando, novinha. Quando é que foi aquilo ali? Os Olhos de Azevedo pela Malê saiu em 2020, né? Mas eu sempre gostei também de mesclar as duas coisas. A poesia surgiu no ensino médio, né? Um professor, na época era segundo grau, né? Então me pediu que eu fizesse uma redação e saiu uma poesia. Daí ele disse, opa, tem alguma coisa por aí, segue esse caminho. E a partir daí a poesia se tornou algo muito forte em mim. Só que, como eu falei, desde pequena eu escrevia contos. Então, de uns anos para cá, eu resolvi retomar essa questão dos contos. Mas a poesia é o que me toma, é o que a que minha alma pede, digamos assim. Pois é, e aí tem essa conexão com aquela guria tocando violão lá, porque o que a Lilian estava me dizendo aqui é que ela foi reconectada, de alguma maneira, com a música, porque os amigos músicos que liam a sua poesia começaram a musicar e mostrar para ela, ela volta a cantar em função disso, volta não, mas enfim,
abraça o canto da sua própria obra, né? E aí se cozinham essas coisas. Então, quando eu falo em conexão, deixa eu usar uma expressão que tu usaste de uma maneira muito bonita. Fio de prata, né? Alguém que te define fala num fio de prata ligado ao plexo da ancestralidade, né? Cita esse fio de prata, a Gláucia de Souza, quando fala de uma obra tua. Fala desse fio de prata aí. Olha, nós temos uma relação muito forte com nossos antepassados. A nossa história não começa recente, né? Outras pessoas vieram antes de mim e trouxeram alguma coisa muito importante para o nosso Rio Grande do Sul, para o nosso Brasil. Então, quando eu falo fio de prata, é a relação que eu tenho de outras pessoas, que pode ser pais, que pode ser avós, que pode ser tios, de uma comunidade que tem alguma coisa a mais que me trazem a minha história. Né? A própria Conceição Evaristo traz a questão das escrevivências, ou seja, não é uma história só minha, é uma história que parte, que pode acontecer com a minha mãe, pode acontecer com a minha irmã, com as minhas tias, é algo que vem muito mais anterior a mim. Então, essa ancestralidade está presente no que eu escrevo. Então, esse fio de prata é o que nos une, que é uma tradição africana que está ligada ao nosso plexo solar, né? Aos nossos ancestrais. Isso sempre foi contado pelos griots, né? Sentado no chão, trazendo essas histórias de um povo que muitas vezes foi invisibilizado e que, de alguma forma, eu tento resgatar na minha poesia, na minha música. Eu gosto muito dessa ideia, vamos chamar de umbilical, né? Mas também do plexo solar como um centro, enfim, de vida, de existência, de conexão com o cósmico, que também está em outras culturas também. E eu penso e te pergunto, sei lá se tem a ver, se isso tem a ver com a Lilian que lida com biodança. Ah, com toda certeza, né? Quando eu fiz a formação em biodança, era essa questão da vida ser pulsante, a vida está em primeiro lugar, né? E a vida está em todos a manifestação, né? Eu sou farmacêutica bioquímica, então eu acredito na questão da célula, do pulsar da vida, do encantamento que a vida possui, né? Então, o quanto é fundamental quando eu pensava nessa ancestralidade, nesse plexo solar, quem somos nós no centro da vida, né? E quem já fez parte também dessa cadeia. A gente não faz nada sozinho, né? Nós somos seres relacionais e essas pessoas também foram importantes para a gente, para eu ser quem eu sou agora nesse momento, né? Não tivesse a minha mãe, a minha avó, né? O meu avô que trabalhou no mercado público, que teve um açougue perto do Olímpico, que contava histórias. Minha mãe que estudou até o quarto ano de quarta série, mas que era uma contadora de histórias maravilhosas, que contava como é que era Porto Alegre nos anos que ela nasceu, né? Como é que eram os bairros de Porto Alegre. Então, todas as pessoas fazem parte da minha constituição, e isso é vida, isso é pulsar, e a biodança traz isso, esse olhar de perceber que a vida está no centro, e não o homem está no centro. Eu vejo que quando se busca informação sobre ti, informação que tu própria disponibilizaste ou levantada pelas pessoas, e eu fiz isso para a gente conversar, eu vi que aparece a tua condição de analista clínica. E fiquei com isso na cabeça, porque pode ser um preconceito, uma bobagem, enfim, dessas ideias preconcebidas mesmo. Mas quando a gente pensa num poeta, a gente não pensa no poeta analisando ou analítico. Pensa nele bem instintivo, bem pura alma, soul, né? Como tu usaste em algum momento aqui. E como é que isso, enfim, como é que isso anda de braço com a analista? Muito, muito, muito próximo, né? Porque assim, eu sempre fui um amante das artes e da ciência. Então, pequena eu ficava olhando o céu, me imaginando como é que essa questão das estrelas, como é que os vagalumes apagam e acendem as luzes, né? Eu dava aula para os meus colegas no segundo grau de física, bioquímica e física, e ao mesmo tempo fazia poesia. Eu sou uma geminiana. E uma geminiana que gosta do movimento, que gosta do conhecimento, e por isso é tão detalhista em algumas coisas, mas ao tempo também da abstração. Eu gosto da música, eu gosto da poesia. Então, essas duas coisas estão muito ligadas, né? Eu acho que eu sou uma perfeccionista, então tem essa questão da analista clínica, né? De perceber as coisas e, ao mesmo tempo,
também ser perfeccionista no que eu faço, na música, na poesia, e, ao mesmo tempo, poder abstrair, a imaginação tomar conta e perceber que o quanto é importante relacionar as duas coisas, né? A gente tem muita mania de colocar de um lado, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? Quando a gente sabe que os dois têm que funcionar junto para as coisas acontecerem, né? Aí dá para achar poesia na ciência e ciência na poesia. Enfim, é um caminho muito interessante, é um caminho que ainda fica mais, como a gente vai ver daqui a pouquinho, como uma amostra. Eu sei que uma grande parte das pessoas já conhece, mas, enfim, para ilustrar o nosso papo, a gente vai ter uma amostra da música, do canto, lidando com toda essa história, com toda essa ancestralidade, essa oralidade de família, essa resistência que estava lá no nosso Ó de Casa de hoje. Eu quero mostrar teus livros, vamos mostrar? Sim, A com gente vai certeza. um por um aqui, eu vou mostrando Aham. para o pessoal. E olha, não são poucos, né? Vamos dar serviço para o povo ali que vai enquadrar para vocês. A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões. Fala, tu vai fazer assim a resenhinha de cada um. Sim, Depois a esse gente vai aí é pensar o se eles... meu primeiro livro de 2013. Eu sempre escrevi desde pequena, mas o que acontece? Eu não sabia o caminho de uma editora. Até que um amigo disse um dia, temos que publicá-la, Lilian. E daí, em 2013, surgiu um livro que fala um pouco sobre a questão da biodança, do protagonismo negro, da importância do movimento na vida. São reflexões e poesias, e algumas prosas poéticas. Nós vamos fazer uma passada assim, meio de turista, Aham. meio de excursão, mas depois a gente se detém um pouquinho. Olha só, aqui nós estamos com Negra Soul, que eu acabei de Aham. falar, que é uma boa ideia da alma com o Dois, verbo ser, né? 2016, o Negra Soul, eu sou, e o soul norte-americano também, da música, né? E aqui, como é que esse segundo livro se conecta ao primeiro de poesia? Ele também, só que ele traz mais a questão do protagonismo feminino, né? Das mulheridades, e também das questões sociais do nosso cotidiano. Aqui nós já encurtamos a tua assinatura, já é Lilian Ah, e já é Rocha. Lilian Né? Rocha. Menina de Tranças, a gente, quando eu falo dessa amostra que a gente vai ter, tem a ver com esse trabalho aqui. Olha só. Minas de Tranças é de 2018, é um livro que eu tenho muito carinho, que traz uma história quase bibliográfica da menina, da adolescente, da mulher e da ativista, e foi um livro que foi finalista do Prêmio Minuano em 2019, então tenho uma grande alegria por ele, né? Lilian, agô ou agó? Agô, Agô? Peço Licença em Urubá, é um livro que saiu pela coleção de escritores da literatura negra do Rio Grande do Sul, pelo Instituto Estadual do Livro, de 2022. Tá aí. Pois é, aí quando a gente fala não só daquela resistência, mas também do que nós vamos ter na nossa cevada de palavra, que é aquele momento em que eu digo uma poesia no meio do programa, a gente pensa nessa coisa da militância, não sei se tu chamaria assim, da militância étnica, da militância preta. De que tamanho é isso na tua poesia, na tua vida? Muito forte, muito forte. Esse aí, já vou te responder. Esse aí, o Rocheiros Também Choram, que saiu em 2023 pela Bestiário. Meu sobrenome é Rocha, né? Então, eu coloco aí que, na realidade, a rocha também gosta de ser, de vez em quando, poeira, areia, pedregulho, né? E com relação à militância, a minha poesia, ela traz um resgate, eu acho, de poder trazer à tona aspectos ainda que nós temos que conversar sobre isso. Que durante muito tempo foi colocado para debaixo do tapete, e enquanto a gente não resolver algumas questões, ainda situações ainda vão continuar acontecendo, como o racismo, né? O racismo estrutural ainda é muito forte. Então, eu não chamaria de militância, eu chamaria de um resgate de verdades que foram escondidas e tem que ter uma reflexão na nossa sociedade. Ótimo. E aqui, uma coisa, um trabalho recente teu que te coloca na literatura infantil, né? Te coloca voltada para esse público, enfim. Sim, é o Jududu, que quer dizer em Urubá Olhos Negros, é uma criança protagonista negra, né? Que trabalha com a questão da música na sua sociedade, da natureza, da família, e porque me pediam muito que eu fizesse um livro para a infância, já que quando eu lancei o Mina de Tranças, as pessoas achavam que era um livro mais voltado para a infância, e não, era um livro para todas as idades, para mulheres, homens, negros e não negras, né?
e foi realmente contemplado por as pessoas das mais variadas, né, gêneros e idades e questão social. E daí eu fiz o Jududu específico para a literatura para a infância. A gente falou nesse canto admirável que tu tem, um canto, uma interpretação muito peculiar, muito forte, muito bonita. E tem um projeto, tem um trabalho que está rolando aí, a gente vai ver uma amostra dele agora. A voz que alimenta e sacia a minha fome de justiça e liberdade. Existe roupa de menino e de menina? Claro que não! Eles é que não sabem brincar. De ser humano. Calo, respiro, transpiro no bafo quente das calçadas, nas sarjetas, repletas de corpos subalternos, marginalizados do dia a dia, Porto Alegre, do dia a dia, Salvador. Viva o meu cabelo pichadinho! Ei, viva! 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 Menina de tranças e cabelos brancos. Aí tu com a Débora Finocchiaro, puxa, tão presente nesta casa aqui, né? Tanto na rádio quanto na TV, com a Gabriela Leri. Fala um pouco desse projeto aí. Olha, surgiu a partir de um Salvador que eu fiz com a Débora Finocchiaro e a gente disse, opa, isso aí tem algo mais, né? O livro Menina de Tranças, ele traz uma pungência muito grande com relação às mulheres, né? E daí nós juntamos no roteiro, eu e a Débora fizemos o roteiro com Menina de Tranças e o Negra Soul, com poesias e músicas. As músicas e as canções são minhas e do José Carlos Rodrigues, né? Que é um parceiro. O roteiro são meu e da Débora. E de repente surgiu a Gabriela Neri também para complementar o grupo que antes era a Kitty, que estava com a gente, né? E traz esse trabalho voltado para a questão das mulheres, do protagonismo, e ao mesmo tempo conta a história que muitas vezes as pessoas não conhecem, da questão do cabelo para as mulheres negras, né? E aí vai se desenhando através dessas poesias, dessas prosas poéticas, a gente toca, a gente canta, a gente interpreta, enfim, a gente faz uma revolução no palco, trazendo um pouco dessa história que é contada por mim. Todo o texto, né, as poesias, as canções são minhas, né? E tem uma resposta impressionante das pessoas, né? Tem uma Sim. coisa muito, enfim, tem uma catarse ali que Sim. rola, né? A gente vê pela forma como as pessoas participam e aplaudem, enfim. E fica algo muito forte, porque é uma história que muitas vezes as pessoas que não são negras não têm o conhecimento de todo um processo capilar que as crianças, principalmente as meninas, passam até a vida adulta, de serem aceitas em função de uma sociedade onde eu digo, né, que o liso molejo é o padrão de beleza. Então, como é que isso ocorre desde a infância até a maturidade, até se assumir o quanto negra, né, o seu cabelo? Isso não passa só pelas mulheres negras, mas o quanto as mulheres, em geral, passam por vários processos de desconstrução para poderem realmente assumir a sua identidade. Pois é, são lutas que cada vez mais se comentam, se expõem, mas que é outra coisa quando a gente vai buscar o relato orgânico, o relato das pessoas que vivem isso e que tem o lugar, né? Aquele lugar, o famoso lugar de fala para, enfim, para falar sobre o drama de uma imposição como essa. O sopapo poético. Tem o sarau, tem o Serra, tem o ponto de cultura. Quando eu digo Serra, é o Richard Serraria. Tu está atuando muito junto ao sopapo. Conta um pouquinho disso aí. Tem duas coisas. Tem o sopapo poético, que é o sarau ligado à Associação Negra de Cultura, que foi criado pelo Oliveira Silveira, e tem um outro sopapo, que é do Richard Serraria. Eu me dou bem com os dois, eu faço alguns shows com o Richard, mas eu sou do grupo Sarau Sopapo Poético. Troca sopapos com... Enfim. Então, o grupo Sarau Sopapo Poético tem 13 anos, ele surgiu em 2012,
em março de 2012, em busca de um espaço onde poetas, escritoras, escritores negros e também a questão da cultura negra pudesse ser protagonista. Então, é uma roda onde só é lido escritores e escritoras negros, é aberto ao público, então vai as pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas, mas na roda só se lê poetas ou escritores e escritoras negras ou músicos da mesma forma, né? E há 13 anos ele existe e essa associação foi criada pela Oliveira Silveira, né? E antes nós tínhamos um espaço que era o Centro de Referência do Negro, agora estamos itinerantes, já que o prédio, enfim, foi invisibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre. Então, nós estamos circundando vários lugares, né, como Biblioteca Pública, Memorial, o Cirandar, enfim, espaços públicos que nos acolhem, a Escola Paulo Freire também, que nos acolhe muito. Então, a gente faz o nosso trabalho uma vez por mês, geralmente na última terça-feira do mês. E tem uma perspectiva de reconquistar essa sede própria, de conseguir Estamos lutando para isso, né? Várias reuniões com a secretaria da prefeitura, enfim, ligada ao departamento de igualdade racial, enfim, nós estamos verificando isso, mas há algum tempo que ele, depois da pandemia, fechou. Em 21 tentamos resgatar, não aconteceu, enfim, estamos tentando outros espaços, né? Mas sempre tentando verificar essa questão, que é fundamental ter um espaço para a cultura negra aqui em Porto Alegre. Sem dúvida. E tu vê que nome mais bonito, mais expressivo poderia ser esse, né? Porque tu tens, primeiro tem na criação desse encontro, desse projeto, figuras do protagonismo do Oliveira Silveira. Agora, a questão do supapo. O supapo é um instrumento que é típico da cultura negra rio-grandense, desta região aqui do Brasil. Então, é claro que alguém que não saiba disso, por isso eu estou falando isso, vai pensar Sim. só no supapo, aquele agressivo. É claro que isso está sugerido, estou dizendo eu pela minha interpretação, evidentemente. É claro que isso pode se sugerir no texto, mas é um supapo poético, não é violência, não é por aí que vai a coisa. Não, porque na realidade um dos nossos grandes mestres também foi Giba Giba, né? Ele foi o primeiro homenageado, foi Giba Giba, né? Que traz toda a característica do instrumento supapo aqui no Rio Grande do Sul, né? Que nos trouxe, que o supapo surgiu naquela região de Pelotas, Rio Grande, era utilizado nas escolas de samba daquela região, mas era um instrumento muito pesado, acabou sendo deixado um pouco de lado, e há alguns anos para cá, depois do Giba Giba, retomou e trouxe para a nossa música, né? Trazendo para que fosse maior difundido. Depois veio Serraria, veio todo o grupo, né? Trazendo essas questões. E o supapo utiliza porque também o tambor é a voz que fala, né? E o tambor também tem a ver com o orixá Xangô, que é o dono da palavra, da justiça, que para nós também é importante. Nada mais impressionante do que aquela imagem do gigante negão, né? Sim. Do Giba com o sopapo, a sonzeira que fazia aquele sopapo, tocado de mão, né? Com as mãos em palma, assim, as mãos grandes do Giba Giba. Quem viu isso soube aproveitar muito bem. Quando tu fala nessa itinerância, a gente torce, luta, ajuda na luta para que se volte a ter uma sede para um projeto como esse. Mas a itinerância tem seu lado interessante, como projeto, como difusão. Tem acontecido isso, levado a lugares inesperados esse trabalho? Sim, porque na realidade quando a gente vai, por exemplo, no Cimete Paulo Freire, onde o pessoal do EJA frequenta e vê aquelas pessoas que produziram as suas poesias e que trazem na roda, né? Ou que leem poetas como Fátima Farias, Lilian Rocha, Sidney Borges, né? Ana dos Santos, trazendo poetas que em outros lugares talvez não fossem lidos, né? E o quanto é importante essa itinerância, assim. O próprio Cirandar, na última vez que nós tivemos lá, havia alunos venezuelanos e que foram para a roda e solicitaram os nossos livros e que leram, então, nossos poetas, né? Então, também é importante circular a cultura, né? Mas é importante também a circulação, mas, ao mesmo tempo, é necessário ter um território. Sem dúvida. O território é importante também. Sem dúvida, sobretudo quando se perdeu um território, Sim, retomá-lo, exato, né? exato. Faz parte do conceito. A gente sabe da importância dessa itinerância, ainda assim. Sabe por que a gente sabe? Por causa do presente que a gente teve com a tua vinda aqui na beira desse fogo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme e saber que esse fogo está sempre aceso para tantas outras experiências, né, literárias e culturais e musicais. Assim tem que ser. A gente que te agradece. Nós vamos para o nosso intervalo, vamos cevar a palavra e vamos cevar a palavra com Lilian Rocha. O meu corpo negro estereotipado, objetivado, e não será agora que será diferente. Olhos mais abertos, intuição, audição da alma, juntos de mãos dadas com os meus. Eu te cuido, tu me cuidas, nós nos cuidamos e seguimos, pois a bala tem alvo e na palheta de cores o gato pardo é negro. Te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris e el corazón em calma. Meu amigo Neruda, será que o nosso sul, será que nesse lugar nós somos do gris, do cinza, do coração em calma? Como será que nós somos? Pois tem muita gente da nossa cultura, da nossa música, tentando dar conta desse como nós somos nesse lugar, nesses nossos tons de gris ou de cinza. E hoje a gente tem o prazer de contar com a generosidade da Juliana Cortes, que vem aqui na beira do fogo falar um pouco sobre isso conosco. Muito obrigado. Obrigada. Esse lugar gris na tua casa, fazendo mais sentido ainda. Pois é, a gente estava recordando agora, um pouco antes de sentar aqui e começar esse papo para vocês, que a gente se encontrou há muitos anos, quando tu estava começando uma outra etapa da tua caminhada, que tu que mataste a data, foi 2013 isso. 2013, lançamento do meu primeiro disco, começando, né, uma história. Estou eu aqui no terceiro disco falando de 10 anos depois, te encontrando. Então é muito emocionante e justamente falando desse universo gris, que é o meu universo, uma casa que eu construí e é um universo que você faz uma leitura também impressionante, assim. É muito emocionante estar em Porto Alegre falando do gris. É muito interessante isso, é muito instigante para todos nós que lidamos com uma ideia de sul, e como a gente sempre diz, que não é circunscrita, não é fechadinha dentro de um mapa só, é o sul tal como ele se representar na cultura, no simbólico, na arte, para nós, para cada um, cada uma de nós. E tu, paranaense, se eu não estou equivocado, né? Pegaste esta imagem e em um dado momento dos teus textos de divulgação, enfim, tu fazes uma diferença entre o cinza e o gris. Coisas que começaram cinza e se tornaram gris ou grises. Como é que é isso? Esse momento que eu estou de revisitar uma obra gris, eu já entendi que algumas canções ao longo do caminho elas foram se tornando mais cintilantes, assim, mais solares, né? É o mesmo texto, é a mesma instrumentação, o violão é o mesmo, mas eu entendo, já interpreto ela com outras pausas, né? Outras maneiras, assim. O Gris é um disco que na capa eu estou rindo. Então, é esse lugar, essa paisagem nossa que a gente se reconhece e que gosta, né? Se aconchega nesse Gris, assim. Mas ao longo dos anos, o Dante Ozzetti, que é o meu parceiro de palco, que tem uma obra toda solar da vanguarda paulista, né, uma obra toda aberta, assim, foi se tornando gris, foi ficando um pouco um timbre, assim, eu fui dando um outro trato. Então ele brinca um pouco com isso, que eu deixei uma parte do repertório dele cinza e me apropriei e coloquei no meu repertório. Ninguém percebe que tem um paulistano ali no meio, porque foi tudo um pouco assim no mesmo tom. Que coisa interessante, porque também a gente poderia associar o paulistano a algo cinza também,
mas dificilmente a gente associa o sul ao tom brilhante, a esse sorriso na capa, por exemplo, né? Na gráfica do disco. Isso é muito legal, porque talvez isso, tu me corrige se não é por aí, talvez isso afaste um pouco aquela ideia meio necessária de melancolia nas coisas nossas desse nosso grande sul, né? Bom, ele pode ter essa sua luminosidade característica, essa sua presença de sombra junto com a luz, esse gris, mas não ser necessariamente triste. Eu estava pensando, que ganas de chorar nesta tarde gris. Não, chorar coisa nenhuma, né? O gris não precisa de choro e comporta riso. Isso, e uma tarde cinza. Hoje eu abri amanhã, assim, a janela pela manhã, aquele céu cinza, inspirador. Falei, que lindo, que dia lindo, dia cinza. Então eu sou uma entusiasta, né, desse frio, desse céu escuro, desse vento um pouco. Eu sou uma entusiasta desse universo. Curitibana, né? Sou assim, aprendi a ser dessa maneira. E hoje eu também consigo relaxar um pouco com essas palavras da melancolia, da tristeza. Eu estou bem relaxada com esses assuntos, assim. Eles atravessam a minha literatura, a minha forma, a minha personalidade, enfim. Mas apropriei esses pontos dentro do meu trabalho de artista, fiz disso um ponto de interesse na obra, né? Falar sobre isso também. Então, tenho curtido o gris de outras maneiras, né, agora. Vamos descrever para as pessoas esse trabalho de que a gente está falando, até porque daqui a pouco a gente tem uma bela amostra dele para mostrar. O gris, tu, como sempre, estabelecendo parcerias, né, muito interessantes, comunicações muito interessantes com artistas de vários lugares. O Gris com uma tremenda gira de trabalho em vários teatros, em várias salas por esse nosso sul da terra. Fala um pouquinho desse trabalho. O Gris, eu tenho 3 discos, né? O primeiro disco, ele se chama Invento, que ele tem uma ideia de inventar uma sonoridade para este sul de Curitiba, né? O segundo disco, que é o Gris, ele já está mais amadurecido. Então, é um trabalho que eu gravei nas cidades cinzas que eu identifiquei, Curitiba, São Paulo e Buenos Aires, né? E já são obras inéditas ou escritas para mim. Então, por exemplo, eu convidei o Arrigo Barnabé, que fez uma canção para mim, o Luiz Tati fez uma canção para mim, também muito interessante. E aí tem Vitor Ramil, Paulo Leminski, tem Estrela Leminski, tem Léo Minax, enfim, tem uma série de compositores muito diferentes entre si, mas que na minha interpretação ficaram ali dentro de um não lugar, que é esse gris que eu chamo, né? O terceiro disco, ele já é uma residência artística entre compositores e artistas de Curitiba e Porto Alegre que fizeram ali em 10 dias, 5 dias, 10 canções para mim. Assim, foi uma experiência um pouco surreal. Tudo para dar errado e deu certo. E nesse meu tempo de trabalho desses discos, eu fui fazendo essa conversa com vários compositores, artistas. Então, no primeiro disco eu tenho a mão do Vitor Ramil muito presente, assim. No segundo disco eu tenho o Paulinho Mosca, de participação, eu tenho o Diego Esquise, trio, lá de Buenos Aires, tenho o Antônio Loureiro, o próprio Arrigo Barnabé. No terceiro disco eu já tenho a produção do Ian Ramil, a Karina Levitan, aqui de Porto Alegre. O meu trabalho e eu temos essa marca de ir se juntando com as outras pessoas, né? Às vezes não só na literatura, mas na música, mas na literatura, nas artes visuais, enfim, gosto muito desse bem bolado. Pois é, quando tu costuras, quando tu fazes esse tipo de conexão, e eu vou forçar a barra aqui, mas acho que não, acho que você é justo, comparando com o que tenta fazer o Cantos do Sul da Terra no rádio, né? Às vezes a gente costura partes, né? Não é partes, é partes, pedaços, né? Que não sabem o quanto podem se comunicar, o tamanho da relação que podem ter quando tu buscas
esse lugar em latitudes diferentes, em sonoridades, em luminosidades diferentes. É isso que tu tem feito. Eu acho que a gente tem um belo exemplo disso nesse lugar que a gente apresenta aqui agora para seguir falando do trabalho da Juliana Cortes. Solta lá. Eu falo desse lugar, falo dele pro mundo, um lugar que fui eu. Eu falo desse lugar, falo dele pro mundo, um lugar que fui eu. Posso não estar em mim enquanto juro. Quem vai mudar o mundo sou eu. Posso não estar em mim, posso não estar em mim, mas quem está? Eu falo desse lugar, falo dele pro mundo, um lugar que fui eu. Eu falo desse lugar, falo dele pro mundo, um lugar que fui eu. Posso não estar em mim enquanto juro. Quem vai mudar o mundo sou eu. Posso não estar em mim, posso não estar em mim, mas quem está? Tá aí. É uma boa amostra desse pano. O teu canto é muito bonito. Ele tem algo. Ele pode me remeter a algumas cantoras, mas ele tem uma coisa extremamente tua, particular, e tem muita serenidade, assim, né? Ele tem algo muito manso, apoiado numa técnica muito legal, mas muito interpretativo, muito sensível. Dante Ozzetti, como é que entra como é que entram as cores e as luzes dele nessa história? Bom, primeiro é um privilégio ter o Dante Ozzetti como meu parceiro de palco, né? A obra da Nausete, assim, ela muda a história da música brasileira e da forma de cantar, né? E ele sempre à frente dos discos e ao lado da Ná e os arranjos. Então, essa presença do Dante me intimida primeiro, né? E me dá uma alegria imensa. Nós nos conhecemos já há muitos anos, há quase 20 anos. Ele foi fazer um show, uma série de shows com a Nausete em Curitiba, e eu comprei, era assim, 4, 5 dias de shows, e eu comprei todos os dias. Obviamente, no último dia, já, tudo bem, vem aqui, dá um abraço, enfim, já era uma pessoa que estava fazendo parte e tal. E a gente começou a se aproximar ali, primeiro com as canções, como intérprete das canções dele, pontualmente, quando ele ia para Curitiba, e depois eu fui colocando as minhas canções para lá, e ficou assim um bate-bola interessante. E no palco é uma negociação, porque o Dante ele tem esse violão da vanguarda paulista, um violão super rítmico, as canções são mais crônicas, assim, né? Enfim, e eu tenho um tempo mais lento. Eu sou um pouco mais larga, assim, mais espaçosa. Então, no palco a gente vai negociando um pouco, sabe?
Não é um trabalho fácil de fazer, voz e violão é sempre difícil. Acho uma sonoridade assim que é tanto da música brasileira, né, da música latina, assim, é tão forte e é muito difícil fazer. E agora nesse show a gente tem o repertório dele, o meu repertório e coisas que a gente escolheu um pouco juntos. Então, essas escolhas que fizemos juntas, como essa música que passou aqui, já é um novo, já é uma outra coisa que a gente ainda não sabe o nome, não sabe o que é, mas já é uma outra coisa que sou eu, Juliana, e o Dante no violão. Negociando. Negociando. Gostei da ideia da negociação, porque ela está, por exemplo, numa escolha de repertório, mas ela está em cada performance, em cada vez que vocês sobem ao palco juntos, essa forma de dizer diferente, que a gente poderia... Ninguém acha que esses estereótipos dão conta de tudo, mas a gente poderia dizer que tem um paulista e uma paranaense ou uma curitibana dialogando, porque quando tu fala nessas formas de ser, quando a gente pensa em vanguarda paulista, talvez seja uma coisa da minha geração, mas a gente considera uma coisa muito paulista, a vanguarda paulista, muito expressiva do que a gente tem como paulista. Talvez em outra época as pessoas tenham achado mais os Andrade expressivos do paulista do que achariam, do que nós achamos a vanguarda. Mas essa costura também te permite, ou nos permite, te aproximar muito do universo hispano-americano, que é algo que te interessa e que também lida com essas informações, com algo extremamente suave e ou melancólico, digamos assim, numa forma de conceber a canção e de interpretá-la, mas que também tem muitas coisas rítmicas e tem muitas coisas agressivas, digamos assim, em termos de arranjo. Será que é uma das tuas maneiras de, por exemplo, subir ao palco em Buenos Aires, levar essa conexão? Ah, sim, né? É um pouco isso, assim. O Dante, esse violão que ele faz rítmico, né? Diferente dos nossos violões mais latinos, assim, que estão um pouco, a rítmica está um pouco mais dando sustentação ao texto, ao drama do texto, né? O violão do Dante que eu sinto da vanguarda paulista, ela dá o corpo, o movimento, né? Assim, a dança. E eu tenho a palavra, a minha força está na palavra. Então, o show, a gente demorou a construir um pouco por conta disso. Porque até onde vai a palavra e a melodia e o corpo e o gris, ele não é assim um lugar tão fácil de estar. Eu tenho muita dificuldade ainda hoje com o violão do Dante, ele também tem muita dificuldade ainda com a minha voz, mas a gente encontrou um lugar muito interessante e está tão gostoso de fazer esse show, porque cada dia a gente vai encontrando um lugar novo, que daí já não é mais o meu sul, né? Não é mais esse lugar sul que eu também trafego sozinha e tal, não é mais a vanguarda paulista dele. A gente está ali chegando num lugar em consenso, lutando. Às vezes um perde um pouco, às vezes o outro. Mas eu acho que o próximo trabalho que a gente fizer, e que eu acho que está chegando a hora, ele vai vir com uma invenção. De novo, vai ser um experimento, assim, uma invenção de algo que a gente ainda não faz a menor ideia do que isso é. Pois é, isso me faz pensar, sabe no quê? Até para pegar carona no termo vanguarda, mas não só por isso. A gente, quando fala no cosmopolita, a gente pensa numa coisa do presente para a frente, né? A gente não deixa que entre muito na nossa associação a ideia da reminiscência. Mas aí eu penso no poeta, aquele que disse: as coisas têm sentido se o canto que as convoca leva enterrado na boca gosto de uma lembrança querida. Eu estou traduzindo simultaneamente do espanhol, mas gusta um recuerdo querido. E eu fico pensando, da onde é que vem a tua reminiscência? Quer dizer, o que tu contaria da tua história, do teu início com a música no teu lugar, que te trouxe até esse momento que tu está vivendo aqui? O que tu fizeste, tu eras, como é que a música entra nisso, de onde é que tu vem para chegar nisso que está se projetando para frente aí? O meu trabalho, ele é
o meu trabalho de cantora, ele é uma parte do que eu sou na vida, assim, né? Curitibana, essencialmente, discreta, tímida, eu tenho uma introspecção, tenho uma solidão profunda. Então, desde pequena fazendo música, e não tive um rompimento com o que era ser uma outra coisa, não ser artista. Quando eu vi, pluf, já foi, né? Assim, sou uma pessoa muito ligada ao texto, às palavras, à poesia musicada, aos poetas concretos, né? Cresci com um maestro de música argentino, então cantando canções argentinas também. Às vezes até mais do que cançonetas brasileiras, a música latina me chegava antes, então me toca mais, né? Uma intérprete com uma família no oeste do Paraná, fronteira com Paraguai e Argentina. Então, tudo isso foi num momento assim meu criativo que, de repente, iluminou. Assim, fez uma luz. Falei, nossa, isso aqui é o meu universo, dá licença, né, que esse espacinho aqui é meu. E fui cavando ali meu espacinho. Encontrei pessoas muito incríveis no caminho, fiz umas caminhadas boas ali no interior da Argentina. Tenho um trabalho em Rosário com um grupo de lá chamado Canciones que Unem. E fui fazendo essas trocas, né? Na volta ali o Dani Lopes, que a gente falou que é um parceiro nosso em comum, Marcelo Delacroix aqui em Porto Alegre também. Então, tenho essa sorte de encontrar as pessoas e de ir encontrando também a minha própria versão, né, das artes. Lá vai a gente com o Gil, né? Volta e meia eu vou buscar essa do Gil, Régua e Compasso. Quando a gente fala dessa tua proximidade e conexão com o mundo hispânico, a gente lembra, bom, tu falaste no Dani Lopes, a gente tem um exemplo muito bonito e também de um formato de trabalho muito legal que tu fez para a gente rodar agora. Vamos conferir. En el campo pasa el viento, por tu vida corre el tiempo, en el cielo oscureciendo, hoy la luna va saliendo. Canta un grillo en tu ventana, sale el sol por la mañana. Si la tierra pide lluvia, una nube traerá agua. Se van evaporando las cosas que algún día estuvieron, mientras sigo adormecido, mientras me sigo durmiendo. Cae la lluvia leve sobre el mar, cae la lluvia leve sobre el mar. Flotando en el cielo eterno, en la noche azul del alma, más allá del horizonte, las estrellas van sin nombre. Caminando encandilado por el brillo de un momento, voy cruzando distraído los desiertos del olvido. Se van evaporando las cosas que algún día estuvieron, mientras sigo adormecido, mientras me sigo durmiendo. Cae la lluvia leve sobre
Cai a chuva leve sobre o mar. Cae la lluvia leve sobre el mar. Vidala del Tiempo, nada pode ser mais expressivo dessa coisa grave, digamos assim, de uma parte da música hispano-americana. Existe até a expressão Vidala litúrgica, né? E ficou muito bonito o teu encontro com o Dani, e sobretudo nesse formato caseirão, com esse sonzinho de rua, de cidade, no fundo. Que história é essa aí? Isso foi na minha casa, na varanda da minha casa, em São Paulo. Um céu cinza. E o Dani estava num momento de ficar indo para São Paulo muito, assim. Eu fiz uma versão sobre uma música dele, que eu gravei no Gris também. E aí a gente ficou fazendo essa versão um pouco de duos e abrindo essas vozes. O Dani tem uma obra incrível, né? Assim, esse trabalho dele é muito maravilhoso. E ele tem uma atenção para essa coisa. Aliás, alguns bons uruguaios contemporâneos voltaram o ouvido para umas sonoridades argentinas. Ele não está nem aí para essa coisa da nacionalidade disso, mas é interessante para conhecer a origem, a coisa bem noroeste argentino, que é a Vidala. Ele faz isso várias vezes. E eu estou pensando que Cinza com o Dani é difícil, né? Porque ele já começa a patifar. Aqui ele foi no cenário, foi nesse cabide que tem um poncho aqui atrás, botou o poncho, né? Ele apatifa um pouco a ideia da introspecção no evento, sim, mas tocando não, né? Tocando, ele é extremamente desidor de coisas também, né? Sentencioso. Fino, né? Refinado, assim, é muito bonito. Tem umas canções incríveis. Eu conheci o Dante em Montevidéu, quando eu fui fazer a divulgação do primeiro disco, o Invento, e fiquei impressionada, né, com o trabalho. E depois teve o documentário Linha Fria do Horizonte, que quando chegou fazendo estreia em Curitiba, que daí tinha Vitor, tinha o Marcelo, tinha o Dani Lopes, o Pablo Grinjo, eles me convidaram para fazer uma participação. Aí encontrei a minha turma, falei, gente, aqui é minha turma, dá licença, né? Assim, achei minha galera. E seguimos. Pois é, essa experiência de usar a tua casa e usar esse tipo de linguagem foi algo que tu fizeste de uma forma muito intensa durante a pandemia também. A gente, quantas vezes recebeu pessoas que falaram aqui dos formatos e das criações que fizeram durante a pandemia. E tu fizeste algo muito legal naquela época ali. Como é que foi isso aí? Fiz. A pandemia, para mim, foi engraçado, porque eu fiquei isolada com um violão. E eu não toco violão. Então, fiquei ali com aquele estranho e falei, ok, um ano aqui, sei lá quanto tempo a gente vai ficar junto, a gente vai ter que se conhecer, né? Então, comecei a fazer aula de violão e para mim é um instrumento difícil, é grande, eu não sei nem pegar o violão direito, assim. Mas fui firme, aprendi umas 4 músicas. Mas tu fez aula ou tu foi no Fiz orelhaço? aula, não, eu fiz aula, peguei um amigo que estava em Curitiba também, e daí cada um da sua casa, aquele jeito, liga a câmera, e eu aprendi a fazer tudo, assim, né? Não sabia nada. Comprei um violão por internet, chegou, deu 2 semanas e a pandemia apareceu, né? Então, foi um ano de trabalho árduo com esse violão, que eu ainda não posso chamar de amigo, porque a gente está sofrendo ainda, eu e ele. E aí fiz esses formatos de gravar algumas coisas, de ter algumas outras pessoas. No final, quando foi abrindo ali a pandemia, tinha algum convidado ou não, a gente gravava, publicava. Pandemia, né? A gente se virou um pouco assim, como pôde. Daria para dizer com quase mau gosto que tu te contaminaste, te contagiaste do violão durante a pandemia. Eu estou imaginando os dois numa peça e aquela frase do Martim Fierro, Joalim ele desconfiava e ele me desconfiava a mim, os dois se olhando meio atravessados. Assim. Juliana Cortes, conta para as pessoas como encontrar tuas coisas, o que tu quiseres dizer, enfim, para quem está nos ouvindo. Bom, o meu trabalho agora é fazer essa celebração dos 10 anos do álbum Gris.
está circulando, estreia em Porto Alegre, vai seguir algumas capitais ainda, vai para Uruguai, vai para Argentina, volta para São Paulo e aí termina na minha terra, Curitiba. Estou por aí, os clipes estão sendo lançados no meu YouTube, estou nas plataformas digitais, enfim, é bem fácil me achar. Tá aí. A Juliana Cortes encheu de coloridos e de grises a nossa beira de fogo aqui hoje. E se de fogo se trata e de cores se trata, vamos encerrar com algo que tem a ver com isso, com outro clipe que a gente separou aqui junto com ela. Juliana, muito obrigado. A gente vai ficar por aqui, mas vocês sabem, ficar por aqui mais ou menos, porque nós nos estamos vendo até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Ardeu e o museu de nós se foi, chamou, me consumiu, acendeu, encandeceu, sumiu. A cor do fogo me hipnotizou, regras de um jogo de deixar queimar, e a labareda a mim me pareceu o apocalipse a coreografar, fim de uma era, canção de final, era uma coda com exclamação, e numa queda os olhos abismal, em um segundo a desaparição. Será a fração de um tempo de desconexão, será um recomeço em outra dimensão. Ardeu e o museu de nós se foi, chamou, me consumiu, acendeu, encandeceu, sumiu. A cor do fogo me hipnotizou, regras de um jogo de deixar queimar, e a labareda a mim me pareceu o apocalipse a coreografar, fim de uma era, canção de final, era uma coda com exclamação, e numa queda os olhos abismal, em um segundo a desaparição. Será a fração de um tempo, desconexão, será um recomeço em outra dimensão, será a fração de um tempo de desconexão.